Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. É novo por aqui? Então deixa eu me apresentar. Eu sou Amanda Taide, mineira na origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedro, de 4 anos. Pedro Ataide Rivera Piteu Maranhão. Do Lucas, de 2 anos. Lucas lindo. Já é. E tutora do Vira-Lata Farofa. Sou professora doutora da Universidade de Brasília, UNB, dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance. E esse é um podcast idealizado e planejado para as turmas da graduação em Direito Empresarial na UNB, nas disciplinas de Direito Comercial 1. A cada aula, um novo episódio sincroniza com o tema daquele dia. Mas o podcast não se restringe mais aos meus alunos, pois todos os ouvintes, em quaisquer lugares do Brasil e do mundo, e em qualquer posição profissional que ocupem, poderão ter, com o nosso podcast, uma biblioteca virtual, em áudio gratuita, dos principais livros, capítulos ou trechos de livros, artigos acadêmicos essenciais para a compreensão do direito empresarial no Brasil. Eu estou muito animada para tomar a próxima xícara de café com leite com vocês. Bora comigo? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de que é uma das obras mais recomendadas do direito brasileiro, intitulado Sociologia do Poder na Sociedade Anônima, de autoria do professor José Alexandre Tavares Guerreiro. É uma honra imensa poder ter o professor Guerreiro aqui. Quem fez o episódio de abertura das 2 temporadas anteriores do nosso podcast foi a professora Paula Forgione, minha orientadora e eterna orientadora da minha vida. Mas dessa vez, ela me disse, então, que eu não teria outra pessoa que poderia fazer essa abertura também melhor e para poder, então, substituir a professora Paula na abertura dessa terceira temporada. Eu tenho a enorme alegria de conversar com o professor Guerreiro, que, inclusive, foi homenageado muito recentemente no Congresso de Direito Comercial. Muito me alegra tê-lo aqui, professor. Para quem não conhece, o professor José Alexandre Tavares Guerreiro é advogado, professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, bacharel em Direito pela USP também, mestrado pela USP e com doutorado também pela USP. É advogado, parecerista e árbitro em Direito Comercial e Societário, Direito Empresarial, Bancário, Tributário, Antitruste e Franquias. E autor de uma série de obras, como, por exemplo, Regime Jurídico do Capital Autorizado, Fundamentos da Arbitragem do Comércio Internacional, Comentários ao Código Civil e autor de uma série de capítulos de livros. O professor também atua como árbitro no Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, do Centro de Arbitragem e Mediação da ANCHAM, da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP-FIESP, da Câmara de Arbitragem do Mercado, da Câmara da FGV de Mediação e Arbitragem, da International Court of Arbitration of International Chamber of Commerce, a CCI, da London Court of International Arbitration, LCIA, e da American Arbitration Association, o AAA. Se a gente demora esse tempo todo para passar o currículo do professor Guerreiro, a gente percebe que é uma alegria e uma oportunidade inenarrável tê-lo aqui. Então, professor Guerreiro, mais uma vez, é uma alegria imensa o senhor ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e para fazer a abertura dessa terceira temporada do podcast e por apresentar, de um modo simples, curto e gostoso, esse livro tão relevante do senhor, que é a Sociologia do Poder na Sociedade Anônima. Eu fico muito grato à professora Amanda e poder participar da abertura deste curso. Já conhecia, fiquei conhecendo mais ainda esse trabalho interessantíssimo que são esses cafés da manhã. Fiquei muito animado e peço perdão por tê-lo adiado tantas vezes em razão de compromissos aqui em São Paulo. E fiquei muito contente por ter sido recomendado pela minha querida professora Paula Forgione, e assim me sinto aqui perfeitamente
entre amigos, e é assim que eu me sinto realmente para poder trazer algum depoimento a respeito deste ensaio, com advertência. Amanda, deixe-me chamá-la de Amanda. Por favor. Esse trabalho é de 1986. Na verdade, foi uma nota de uma conferência que eu fiz, resumindo trabalhos anteriores, de 1986. E, naturalmente, ele merece algum tipo de atualização a essa altura, em virtude das muitas mudanças, mutações, tanto no conceito quanto na experiência da aplicação do conceito de poder de controle na sociedade anônima e, sobretudo, face ao que vem acontecendo nos 2 últimos decênios, nas 2 últimas décadas de 2004 para cá. Isso tem uma importância muito grande, porque quando se refere ao poder de controle, naturalmente a gente pensa numa entidade, numa sociedade anônima, pensa-se numa entidade e numa figura ideal. Na verdade, existem muitas modalidades de controle, existem diversos tipos de sociedades anônimas, diversos tipos de preocupação no interior das sociedades anônimas, diversos tipos de minoritários, diversos tipos de composição e de estruturas de capital e diversos tipos de problemas daí decorrentes. Por coincidência, hoje, dia 20 de junho de 2022, nós poderíamos até, face ao que está acontecendo numa das maiores sociedades anônimas brasileiras, e exatamente no que diz respeito à sociologia do poder, que nela se insere, devíamos até falar hoje da patologia do poder de uma grande sociedade anônima no Brasil. Mas nós vamos passar isso um pouco mais adiante. Mas eu deixo aqui consignado o meu agradecimento por este convite, certo de que nós teremos aqui um breve convívio num café da manhã muito gostoso, que desde já, assim, o antecipo. Muito obrigado, Amanda, e a quem me recomendou para este curso também. Muitíssimo, muitíssimo obrigado pelas palavras generosas, professor. E eu queria começar entendendo, eu sempre gosto de entender dos autores, de onde que surgiu a inquietação para escrever uma determinada obra, especialmente quando se torna uma obra referência em algum tema. Então, o texto do senhor é muito citado, é um dos textos mais citados que a gente tem. É um texto que o senhor mencionou que foi um ensaio para uma conferência. Como que isso aconteceu? E aí, se o senhor puder compartilhar tanto essa experiência dessa redação, como que o senhor também se prepara, eventualmente, né, para eventos, como que surgem essas ideias que vão se tornar textos no futuro? Na verdade, o que tem acontecido, sob o aspecto formal, é que, geralmente, eu falo primeiro e escrevo depois, pelo hábito, talvez, de resumir, de ouvir a minha própria voz e o que ela ressoa e que me devolvem as pessoas que participam dos trabalhos, né? Na verdade, essas notas foram transformadas num texto depois. E com quase tudo que eu fiz na vida, essa sociologia do poder decorreu de leituras, naturalmente acadêmicas e teóricas, mas decorreu da existência de problemas cotidianos, práticos da minha própria atividade profissional. Por essa época, deixa eu explicar rapidamente o contexto em que isso começou a me incomodar, começou a me chamar a atenção para essa organização muito complexa que é a sociedade anônima e tão original e tão difícil de entender muitas vezes. Nós estamos acostumados a ver o problema da minoria com a maioria, da sociedade controladora e dos acionistas minoritários não controladores. Mas existe uma outra dinâmica, existe um outro contexto em que conflitos também acontecem e que pertencem, no fundo, ao mesmo dilema para o qual a economia convoca o direito, para organizar uma determinada forma de produção. No mundo, a gente sabe, existem pessoas que têm talento e não têm capital. Existe capital disponível, mas não tem a possibilidade de fazê-lo atuar. Pois bem, nessa época, começo da década de 80, o que havia, e eu trabalhei em
inúmeros casos, e trabalhava para uma empresa montadora de veículos no Brasil, havia necessidade de fazer distribuição de veículos no Brasil e fora do Brasil, com gente, pessoas físicas, né, que tivessem qualificação pessoal, tivessem bons contatos, conhecessem o mercado brasileiro e tivessem, enfim, até então a reputação pessoal, a capacitação pessoal era muito importante, como é até hoje, de resto. E nós conhecemos inúmeras sociedades em que a pessoa, o conhecimento pessoal é muito importante. Essas pessoas não tinham capital próprio. E havia necessidade de estruturar essas empresas comerciais para a atividade da representação comercial, seja sobre a lei Ferrari, seja sobre o ponto de vista da representação comercial propriamente dita, seja do ponto de vista até mesmo da franquia. Então, da junção de pessoas que tivessem sua capacidade, a sua habilidade profissional comprovada, e das empresas que tivessem capital, que pudessem, em conjunto, desempenhar atividades eficientes numa concorrência feroz. Eram poucas marcas disputando um mercado altamente concorrido. Surgiu a necessidade, então, de harmonizar esses interesses dentro de uma estrutura de poderes. Ou seja, houve um momento, que é evidente são momentos ideais, mas eu figurava isso na minha cabeça, em que o capital ficava sem poder trabalhar porque não havia operadores capazes de trabalhar. E os operadores não podiam trabalhar porque não tinham capital para construir uma sede, para capital de giro, para distribuição dos seus veículos em escala, concorrendo com seus concorrentes dentro e fora do Brasil. Então, o núcleo do problema começou aí. Isto amplificou-se, Amanda, depois, quando se pensou não só a pessoa física, mas as pequenas empresas também precisavam de formar-se, capitalizar-se para entrar no mercado de distribuição de peças, de combustíveis, etc., mas também não tinham capital. E havia as grandes empresas que tinham capital e tinham interesse em fazer as fusões, as aquisições, de maneira a poder entrar no mercado, que era, como eu disse, até hoje deve ser um mercado competitivo. Então, a sociedade começou a ser vista como uma sociedade com dois tipos de problema, para fora e para dentro. Para dentro, porque as sociedades tinham uma estrutura de poder que repousava na mão de administradores, gerentes, em quem, vamos dizer, os concedentes da franquia ou das representações confiavam, e que não tinham capital, realmente tinham uma participação mínima no capital nominal. E para fora, porque elas muitas vezes iam ao mercado de valores mobiliários para a captação de recursos do mercado brasileiro também. Começa aí o problema do poder. Que vetores de poderes começam a atuar na sociedade anônima? Existe uma armação por trás ou embaixo, onde quer que se diga, que não é visível, mas que é real, que é a preservação sempre do poder do capital. Ou seja, o detentor das ações votantes majoritárias sempre tem, afinal, e é isso que está provado, pelo menos que é isso que está proposto no Sociologia e Poder, que é o que está, em última análise, decidindo dos rumos e da última palavra na sociedade. Quer dizer, nós vemos ao longo da Lei 6.404, com certo equilíbrio, a prevalência deste poder. Isso se baseia no fato de que sem um e sem outro elas não funcionam, mas se pudesse ser a lei do paradoxo aplicada à economia societária, é que sem o capital funciona menos. E no momento em que o capital é escasso, ao passo que os operadores do direito são muitos, o capital começa a preponderar decisivamente na estrutura das sociedades anônimas. Então começa a discussão sobre, e é uma discussão que permanece até hoje, sobre a independência dos gestores, dos administradores, que são aqueles que, de fato, levam o negócio nas costas, ou seja, são os diretores, são os gerentes, são os técnicos, os detentores da tecnologia, aqueles em quem, digamos assim, para simplificar, as fábricas, os donos do business confiam. A independência
significa um dogma. Se eu puder chamar a atenção dos nossos queridos alunos da UNB, esse é um dos dogmas que fazem parte da estrutura da lei de SA. O primeiro dogma, que está no centro também desse Sociologia e Poder, o primeiro dogma é que nós temos um fato, que é o poder. O poder está escrito aqui. O poder é um fato. O poder é um dado de fato. O poder é um dado jurídico, é um fato que se esconde. É um fato oculto, é um fato que se esconde. Ele não está ostensivo, ele não está juridificado. Ele está dissimulado pelas estruturas jurídicas. Ele está como se estivesse entre as partes de um tecido. O poder está organizado pela lei, se você quiser, do ponto de vista formal, mas ele não está normado, ele está circulado pela normatividade. Bom, mas qual é o centro do artigo, do ensaio sobre o poder de controle? Está aqui na página 52. Os administradores passam a agir não em função dos seus eleitores, que são os acionistas, mas sim em função dos interesses da sociedade. Depois, na mesma página, eu digo isso, eu cito a página porque isso é como se fosse o centro geométrico aqui. Os administradores sociais são, pois, independentes. Verdade? Verdade. Não, não é verdade. Não era verdade no início e continua a ser verdade desmentida ao longo do tempo pela própria lei subsequente, como todos sabemos. No próprio trabalho aqui está mostrado que existe uma hesitação muito grande em reconhecer essa independência. Essa independência é uma independência puramente formal, não é uma independência material. Foi antes das reformas da lei, isso foi dito com base, aqui entrou a sugestão da racionalidade do Max Weber. Essa racionalização da administração da sociedade servia para dizer, olha, nós temos um sistema em que a gestão é, de fato, absolutamente independente do poder da Assembleia Geral. Mas isso é pró forma, isso faz parte da estrutura jurídica, mas não faz parte da estrutura econômica e política da sociedade. Logo se viu que isso não era verdade nem do ponto de vista formal. E não custou a se fazer ver que a independência dos administradores tinha que ser temperada por algum tipo de deslize. Quer dizer, a ortodoxia da lei era absoluta. Há nos artigos 154 e que são conexos ali, uma série de regras que são absolutamente claras. Os administradores são absolutamente independentes, mas em toda a regra existe uma mais subentendida e não escrita. Houve um momento em que se percebeu que se os administradores não aderissem também aos acordos entre os acionistas, os acordos de acionistas, os acordos não valeriam. Seria impossível que os acionistas de certos grupos societários se concertassem, celebrassem entre si acordos válidos e eficazes, porque os administradores é que, em última análise, levam o negócio nas costas. O caso que nós vimos nos jornais hoje é exatamente esse. Os acionistas podem se desentender ou se entender, mas os administradores é que apertam o botão. Em 2001, que ano foi que veio a lei que mudou o artigo 118. O parágrafo 9º do artigo 118 da lei passou a admitir, que coisa que não existia antes, que os administradores aderissem e se obrigassem a fazer cumprir as disposições dos acordos entre os acionistas. Por que isso não tinha acontecido até então? Por que era importante ter os administradores ligando os diversos grupos acionários? Porque, como eu disse no início, até então, a ideia que se tinha do controle é que era um controlador e uma porção de não controladores girando em volta. Uma concepção estelar, vamos dizer, solar, né? Mas se viu com o tempo que os grupos acionários gravitavam entre si ou em torno de um centro e não eram absolutamente
vamos dizer, únicos e monolíticos. Eles tinham separações, tinham interesses ligeiramente discrepantes. Quando celebravam acordos de acionistas, por exemplo, o prestador da tecnologia e o prestador das garantias tinham interesses comuns, celebravam um acordo de acionistas entre si e outorgavam-se mútuas preferências para comprar ou vender, e se outorgavam essas preferências e faziam a sociedade andar sem que os estatutos refletissem essa união que se dava via acordos de acionistas. As companhias abertas não podem ter preferências estatutárias, só via acordo de acionistas. Ora, se os administradores não fizessem valer esses acordos, se não fossem votar nas assembleias gerais, acompanhando ou fazendo votar em nome dos seus representantes legais, de acionistas, a composição de interesses seria impossível. Aí, pela primeira vez, entra na história um parágrafo 9º que torna os administradores não mais tão independentes, porque eles se tornam, sim, representantes, de certa forma, cuidadosamente, excepcionalmente, representantes dos seus eleitores acionistas. Bom, não ficou aí. Um pouco mais para adiante, se vai ver, e isso aconteceu ao longo do tempo, foi se criando uma figura estranha, porque era uma figura que, no início, não fazia sentido, do chamado administrador independente. Em princípio, todo administrador de companhia aberta seria independente ou de fechada também. Mas das grandes companhias abertas, as nossas ditas corporations, né? Os administradores seriam todos independentes, porque assim a lei os define nos artigos próprios. Mas com a prática, com a experiência da lei, e não há nada como a experiência para demonstrar a verdade econômica, verificou-se que havia diretores que eram uns absolutamente independentes e outros relativamente independentes. Isso era uma verdade que se falava, mas não se escrevia. Era aquela história do um mais independente que o outro. Até que um dia, descaradamente, vamos dizer, às claras, em 2021, introduziu-se no artigo 140, parágrafo 2º, pela primeira vez, a surpreendente referência a administrador independente. Pela primeira vez, eu vi essa expressão consagrada na lei. Essa expressão já vinha sendo usada em atos administrativos, inclusive da própria Comissão de Valores Imobiliários, até que, um dia, perdeu-se completamente o pudor e visto veio aparecer na lei o reconhecimento explícito daquilo que era implícito, ou seja, o reconhecimento de uma categoria sui generis do administrador independente mesmo. Por oposição, naturalmente, aquele que era. Essa independência é relativa, porque o que é o independente não está definido na lei. O independente é aquele que é declarado, definido de acordo com as regras e padrões baixados pela Comissão de Valores Imobiliários. Ou seja, ele não pode ser servilmente guiado ou ordenado por um outro acionista, ele tem que ser independente no sentido em que o independente é independente. É uma coisa difícil, muitas vezes, de passar pelo bom senso do homem comum, mas na economia da sociedade é o que há. E assim veio para diante de nós um conceito que, de certa maneira, veio qualificar aquela minha informação, a minha afirmação lá de trás, que em 1986 era verdade mesmo. Os administradores são independentes e seriam independentes perante os eleitores, seus acionistas. Aí, a partir de 2001 e de 2021, sobretudo, vê-se que existem uma certa relatividade nesse conceito, mas, em contrapartida, existem as mesmas sanções para aqueles que violam os deveres de votar, de trabalhar sempre no interesse da companhia, etc. Isso é um lado da questão. Existem outros lados
E eu estou dizendo, nós estamos, por enquanto, apenas vendo uma das realidades contemporâneas, que é, vamos dizer, o lado da relação com o administrador. Voltando à nossa história do início. O tempo foi passando, aqueles revendedores, aquelas empresas que tinham que se formar em torno da capacitação pessoal, se desenvolveram. Esse conceito da qualificação pessoal também evoluiu. É difícil encontrar um expert que não se haja instituído em uma pessoa jurídica, em uma sociedade, pelo menos, de prestação de serviços, mas a mesma equação se põe sempre. A sociedade é e continua a ser um meio racional de lado a lado, talento e capital. Quem tem talento não necessariamente precisa de capital, quem tem capital não precisa necessariamente ter o talento, porque os dois fatores de produção, se podemos usar uma terminologia meio do século XVIII, os dois fatores de produção se harmonizam mediante um organismo inteligente, como é a formulação da organização do capital numa estrutura de sociedade anônima. Saindo para o lado, nós temos a possibilidade de atrair os acionistas chamados de mercado, os investidores de mercado, que são de variada forma, de variada procedência e de variada intenção, se quisermos dizer assim. Isto compõe um quadro que já estava, de certa forma, previsto na lei de 1976, mas que foi mudando ao correr do tempo. Se quiser, depois nós fazemos um balanço do que aconteceu desde então. A proteção desta figura do administrador era muito grande. Eu mesmo testemunhei casos impressionantes em que a sociedade esteve na mão dos administradores. Ou seja, esteve muito mais dependente na mão dos administradores que tinham a confiança dos fabricantes, dos concedentes das franquias, do que dos acionistas. Os acionistas não fariam muita coisa num mercado estreito se não tivesse aqueles operadores altamente qualificados. Isto era assim em grandes companhias aéreas, isto era assim em empresas de representação, isto era assim num determinado número de sociedades anônimas de largo porte. Por outro lado, nós temos o fenômeno que você conhece, seus alunos também, segundo o qual uma empresa hoje, nós podemos depois expandir um pouco esta ideia, uma empresa que necessite de capital dos fundos de pensão nacionais ou estrangeiros tem que ter determinados requisitos de transparência e tem que necessariamente demonstrar que pode e que deve abrir consideravelmente o seu capital. Tem que ser, nomeadamente, uma empresa aberta que deva receber capital de outras procedências a não ser daquela originária, ou seja, tem que ser uma empresa aberta e, a partir de um determinado momento, a partir de 2004, sobretudo, tem que receber aquele tipo de qualificativo que a professora Ana Frazão e o doutor Ângelo Prata conhecem muito bem, que é o ESG, o Environment, Social e Governance, ou seja, tem que ser empresas carimbadas com certos requisitos cuja história é interessantíssima de 2004 para cá, que ainda uma vez não foram certamente instituídos para efetivar grandes preocupações de justiça social, foram instituídos como forma de racionalizar uma vez mais a ordenação jurídica do poder na sociedade anônima. Nós podemos dizer que essa substituição da antiga sustentabilidade é uma estrutura do poder também. Não é pela necessidade de providenciar recursos para o social, de proteger o meio ambiente ou de dotar a governança de uma beleza estética. É pela necessidade de exercer o investimento de uma forma concorrente e hábil a encarar, vamos dizer, essa quarta onda do capitalismo, e para isso você pode, naturalmente, dentro da UNB, ter exemplos magníficos com seus colegas aí que eu já mencionei. De sorte que essa foi a inspiração inicial. Agora, é necessário hoje, esta é apenas uma necessidade de atualização desse problema, existem outras necessidades, né?
Eu não sei se podia prosseguir mais um pouco para mostrar Com como... certeza, por favor. Já conseguimos entender o coração, digamos, né, do texto. Então, o que a gente viu de lá para cá, de movimentações, de alterações, o que conflui e o que diverge, né, também do que o senhor inicialmente escreveu? Eu acho que, na verdade, existem algumas dificuldades hoje. Eu tenho discutido, às vezes, esse problema da proteção das minorias nacionais. E é engraçado que, geralmente, eu tenho discutido muito com a Viviane Miller Prado e com outras pessoas, naturalmente, porque existe uma proposta que geralmente vem colocada de modo muito singelo. O Brasil protege, a legislação brasileira protege ou não as minorias contra o controlador. Recentemente, até, Amanda, houve um questionário famoso da OCDE, que foi objeto de um seminário aqui em São Paulo, do qual eu participei. Foi feito um questionário, realmente. Foi passado um questionário para uma porção de pessoas responderem, inclusive eu, para ver se o Brasil mereceria, a legislação brasileira caberia dentro dos padrões modernos da OCDE para fins de qualificação do Brasil nessa entidade. E um deles era justamente este, né? Quer dizer, qual é o grau de proteção dos acionistas minoritários no Brasil. Aí me ocorreu sempre, eu tenho dito isso com certa frequência, bom, é muito simples dizer sim ou não. E não é possível dizer sim ou não, porque nós temos acionistas minoritários de uma categoria de mercado, que são acionistas pequenos, inominados, desconhecidos. Nós temos acionistas que são os fundos de investimento, que são a grande maioria dos acionistas que investem com algum peso na economia das sociedades. Nós temos os fundos estrangeiros, que também respondem por uma quantidade razoável de investimento nas sociedades, e cada um desses acionistas tem a sua preocupação própria. É ilusório pensar que eles se enganem frequentemente quando a governança não é confiável ou quando os níveis de proteção não são confiáveis. Agora, com relação aos pequenos acionistas, é frequente haver o engano, porque o nível de informação e de transparência realmente no Brasil ainda não chegou ao que deveria chegar. Nós temos diversos tipos de formação e de participação de capital no Brasil. Por exemplo, se você assumir que nessas companhias que se têm formado nos últimos 2, 3, 4 anos, essas venture capital, como as novas companhias que se formam, você tem um número razoável de acionistas que entram para o lançamento das ações e que ficam com determinado tempo garantido a recompra das ações durante um determinado tempo por quem emitiu as ações. Então, para este tipo de sociedade, o controle tem uma qualificação. Já se sabe de antemão que na auditoria relatórios de acompanhamento serão suficientes ou não para dar a temperatura do comportamento do exercício. Aquela figura que existiu muito, e muitas vezes ainda existe no Brasil hoje, das falhas tremendas de transparência, com ocorrências de insider com absoluta frequência, com prejuízo do mercado, já não são tão frequentes. Agora, existem os ilícitos grandes, os ilícitos com falhas de informação muito severas. E isso acontece em sociedades pequenas, médias ou grandes. Então, é preciso dizer, bom, quando se responde essa pergunta, como é a proteção ao minoritário no Brasil? Geralmente, a pergunta provoca uma resposta. Qual minoritário? Um minoritário de uma empresa que tem 6, 7, 10 mil minoritários que são absolutamente fungíveis, que trocam numa semana, você não consegue fixar o quadro. Ou minoritários que são relativamente poucos, são fundos que se conhecem, que se protegem muito bem. Este é um problema. Segundo, onde está o problema? É na divulgação das informações. Grande parte desses problemas tem sido aperfeiçoada, aliás, com muito êxito, pela Comissão de Valores Imobiliários.
Mas o nosso problema, não estou dizendo novidade nenhuma, o nosso problema no que diz respeito a investidores de qualquer natureza, principalmente os investidores que vêm de fora, ou de fora e do Brasil também, sob a forma de fundos de investimento, FIPs, etc., é o chamado enforcement, a maneira de tornar viável a obtenção de informações para levar a ferro e fogo, ou seja, para judicializar as falhas e para tornar efetiva a proteção que a lei in genere dá. As proteções que a lei dá são boas, só que o enforcement não é. O enforcement no Brasil é deficiente. Por isso que se enfatiza muito a relevância das arbitragens societárias e agora das arbitragens coletivas, mas que tem evoluído muito no Brasil. Mas o Brasil ainda está atrás de onde poderia estar se isso se deve, em grande parte, a problemas temporais, isso vai ser superado. O enforcement. Para os acionistas minoritários, também para atuar contra o controlador, existem certas barreiras. E essas, Amandas, vêm desde o começo. Nós não temos ações diretas dos acionistas contra os controladores. Não temos e não teremos. Nós temos, enquanto a lei não for modificada. Nós temos sempre a possibilidade de pleitear os mecanismos de substituição processual nas ações sociais, agregando dificilmente um percentual de 5% para tentar ingressar com ações sociais, já que a ação coletiva no Brasil, a ação pública não vingou por motivos que se sabe muito bem. A possibilidade de obtenção de documentos no Brasil por parte dos acionistas minoritários é dificultada, realmente é. Talvez aí resida um outro problema bastante sério que tem sido trabalhado também. Mas o grande problema é efetivamente o problema da iniciativa processual diminuída. Existem alguns outros preconceitos também. Há uma tendência nas chamadas falhas informacionais, quer dizer, nos delitos praticados pelos administradores de companhias abertas, delitos de falta de informação conveniente ao mercado, necessária, que punir apenas os diretores, quando, na verdade, se sabe, apesar de que a lei é muito difícil de interpretar, quando se sabe que, na verdade, punir os diretores é quase que não dá satisfação à sociedade, uma vez que os diretores têm patrimônio geralmente reduzido e geralmente coberto, quando possível, pelo chamado D&Os, pelo seguro de responsabilidade civil. Geralmente, os acionistas, a empresa está fora da apuração de responsabilidade por infrações, pelas chamadas informações de mercado. O que eu estou querendo dizer com isso, sem complicar demais, é que, na verdade, até agora, os esforços para a responsabilização do atingir os verdadeiros detentores do poder não tem conseguido êxito, ou seja, atinge-se geralmente a administração. A administração que, exercendo funções na sociedade, por isso ela acaba sendo penalizada. E é o que resulta de uma lei que não atingiu ainda, não venceu essa barreira sociológica que respeita o poder sob essa estrutura. Nem é um problema de constituição, como se diz. Muita gente afirma que é um problema constitucional. Nem acho que seja um problema. O problema está, na verdade, no Código Civil, porque não existe a possibilidade do acionista agir diretamente contra o acionista controlador. Ou seja, o prejuízo indireto ainda é um tabu no Brasil. Isso é uma questão a discutir. Eu não sou especialista em responsabilidade civil, mas eu acredito que não é nem um problema, é um problema da formação cultural ou problema da nossa mentalidade patrimonialista mesmo. Eu acho que, no fundo, são essas as questões que transportam o problema da sociologia do poder para hoje, a partir de 2004, quando essas ideias do ESG começaram a
aparecer com maior questão, com maior evidência, elas estão exigindo justamente uma adaptação do enforcement, ou seja, da apuração judicial eficiente. E não é segredo para ninguém, não é um problema que existe só no Brasil. Sabe que muita gente tem discutido isso com muito vigor, inclusive a professora Ana Frazão, inclusive a professora Paula Forgione. Recentemente eu vi esse trabalho excelente do Dr. Prata. Agora, é um dilema. Nós temos esse dilema, como eu digo, não é só no Brasil. Nos últimos 4 ou 5 fóruns fora, devia ser, de Davos, esse foi o problema que teve na ordem do dia. Ou seja, existe mesmo nos Estados Unidos uma divergência muito grande, doutrinária e prática também, entre a escola de Harvard e a escola, os dois, na verdade, os dois acadêmicos que representam 2 lados da questão. Aqueles que não aceitam a possibilidade de orientar a sociedade para os chamados purpose, ou seja, os objetivos fora do objeto social estrito sensu, né? E que não acreditam nessas novos objetivos sociais, por assim dizer, e aqueles, como é o caso de um eminente professor, advogado, professor Martin Lipton, que defende com unhas e dentes que o futuro das grandes corporations está justamente aí, na anualização dentro dos resultados do exercício, na agregação dos valores que não são necessariamente o profit tradicional. Isso tem sido discutido a partir de um determinado ponto em diante, uma discussão interessantíssima, do ponto de vista prático e do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, por essa Business Roundtable, é uma experiência importante, porque se dá num país em que o conflito entre administração e acionista é mais relevante ainda. Você sabe que nos Estados Unidos, muitas vezes, a resistência a colocar novos objetivos para as empresas vem, paradoxalmente, dos próprios administradores, que são muito bem gratificados, os CEOs, né? Eles têm uma posição, às vezes, conflitante, porque eles não querem comprometer as suas gratificações. Por outro lado, eles sabem que se essas empresas não satisfizerem os requisitos crescentes do meio ambiente, do social e do governance, eles saem da concorrência. E saindo da concorrência, eles acabam perdendo tudo. Talvez esses sejam os dados contemporâneos do Sociologia e Poder, talvez se soe até como um convite aí aos seus alunos e a todos que possam voltar a discutir contemporaneamente para onde está indo essa realidade da responsabilidade dos acionistas. Periodicamente se pensa que nós estamos evoluindo. Realmente nós evoluímos, mas a tática do capital é muito séria. O capital ganha. Se quer ganhar hoje é porque poderia perder, e estava perdendo a partir do instante que se viu que quem não prestigia o meio ambiente, quem não satisfaz as obrigações com a comunidade, acaba saindo da corrida na concorrência. Talvez seja um convite, Amanda. Eu tenho conversado muito com alunos no pós-graduação, até o ano passado. Há um grande interesse nisso. Eu sei que na UNB as vozes são nesse sentido também. Quem sabe nós partimos aí para várias reelaborações aí, no direito do trabalho, inclusive. E talvez seja essa a pouca mensagem que eu queria ali apresentar. Interessantíssimo, professor. Eu fiquei aqui fazendo uma série de notas e quero fazer algumas reflexões aqui em voz alta, escrito a lápis, literalmente a lápis, porque eu estou aqui tomando nota, né? Então, eu acho que primeiro um ponto que eu acho que é interessante, o termo que o senhor utiliza, né? Que é
a sociedade como um meio, né, de colaborar o talento e o capital, que eu acho que é uma nova maneira, não sei se o senhor concorda, mas que a gente tem aquela tradicional distinção entre, né, propriedade e gestão de Berlimins. Eu acho que é uma maneira muito interessante da gente visualizar, né, o talento e o capital como sendo elementos que separadamente eles não necessariamente vão ter o melhor resultado, né? E nessa maneira de se aliar, eu penso, eu tenho um raciocínio muito visual. Então eu acabei aqui nas minhas notas dividindo em 2 grandes blocos, né? Então um bloco aqui referente ao capital, e aí dentro desse bloco do capital eu teci aqui, separei em 2 grandes categorias, uma para controle e uma para minoritários. E na coluna da direita aqui, então, para voltar para essa parte do talento, né, da gestão, para a questão para a gente tratar dos administradores. Então, algumas coisas que eu fui refletindo. Então, no bloco da esquerda aqui das minhas anotações do capital sobre o controle, né? Então, eu queria ouvir o senhor, assim, se nas reflexões que o senhor fez, tanto para esse livro quanto ao longo da vida, se o senhor se adequa, se entende que as conceituações feitas, né, de poder de controle, tanto do Berlimins quanto do Comparato, né, como que elas acontecem, se permeiam na realidade, porque muitas vezes, né, o senhor mencionou que as corporações elas estariam totalmente dependente do administrador. Então, é uma das hipóteses, né, de controle, mas e das outras a gente pode ter um controle societário, né, majoritário, que seja algumas das categorias que esses autores vão propor. Então, queria ouvir isso e também, né, aproveitando que o senhor mencionou o professor Ângelo Carvalho, ele fez a dissertação, né, de mestrado dele sobre controle externo, que eu acho que é um tema também super interessante, e também ouvi um pouquinho do senhor, assim, sobre essa parte da responsabilidade do controlador e um ponto, né, retomando alguns dos episódios que a gente teve gravado também com o professor Calixto Salomão e dando já spoiler aqui também, que ele vai voltar a trazer nessa 3ª temporada um pouco dessa manifestação que o professor Calixto sempre faz, né? Que o artigo 116 é muito claro de que o controlador ele tem que cumprir a função social e que esse artigo ele acaba não sendo implementado, né? Então, acho que esses são as primeiras considerações sobre o bloco do controle. E aí, caminhando, tentando ir rápido aqui para os ouvintes poderem te ouvir. Sobre a parte dos minoritários, né? Ainda nesse bloco da esquerda do capital, o senhor mencionou a questão dos tipos, né, de minoritários, e esse ponto que o senhor mencionou das ações dos acionistas, né, é um ponto que sempre me deixou curiosa. Eu venho de uma atuação do concorrencial, então do concorrencial, da parte de investigações corporativas, da parte do compliance e anticorrupção, e sempre me deixou muito curiosa por que essas ações, de fato, não eram propostas, né, pelos minoritários em face de atos ilícitos implementados, tanto pelos administradores quanto pelos controladores. O senhor mencionou aqui algumas questões, que seria, né, o threshold lá de 5%, a questão de acesso a documentos, mas eu queria também aproveitar para ouvir o senhor. O que o senhor entende que seria essa necessária modificação na legislação para permitir adequadamente esse instrumento, que pode ser um instrumento eficaz, né, de garantia do ressarcimento, da reparação pelos minoritários. E para acabar com minhas considerações, no 3º bloco aqui agora da direita, né, da parte sobre o talento, sobre a gestão. O senhor mencionou os administradores independentes, e aí eu já deixo aqui também um outro spoiler, que a gente vai ter a oportunidade de ouvir a professora Sheila Neder-Sarasate sobre administradores independentes, que ela já escreveu sobre isso, né? Também eu acho que vale a referência. E nessa parte de responsabilidade dos administradores, eu fico aqui refletindo. Já mencionou que tem como que um enfoque, né, na responsabilização apenas aos diretores, né, e que nessa
nessa lógica de seguros D&O, né? A gente tem aí já uma cobertura para os próprios administradores. Sobre isso é até interessante, eu acabei já fazendo uma pesquisa com um orientando meu sobre seguros D&O, também voltado, né, para em que medida esse seguro poderia ou não cobrir partes de pagamentos realizados pelos indivíduos em acordos com a administração pública, por exemplo, em casos de cartel, em casos de corrupção e tudo mais. Mas nesse ponto sobre a responsabilidade dos administradores, quais seriam, então, as novas fronteiras para que não houvesse, né, essa responsabilização apenas, com aspas, dos administradores? Isso aqui é a minha cabeça fervilhando aqui de perguntas, professor. Então, a pergunta final, assim, diante de todas essas minhas considerações, era como garantir, se a gente está falando, né, de poder, sociologia do poder na sociedade, como garantir essa estabilidade do poder nas sociedades? E será que é adequada, é necessária essa estabilidade, né? Qual que é o ponto positivo da estabilidade desse poder? E vem isso cotejado com, né, a teoria institucionalista. Mas quais que são os contrapontos? Quais são os pontos negativos, né, de uma eventual estabilidade desse poder? O que leva a que a gente tenha uma sociologia do poder e aí trazendo ao início da nossa conversa, para uma patologia do poder na sociedade? Com isso eu paro de falar e passo a ouvi-lo novamente. Desculpa todas essas fervilhações aqui na minha cabeça e essas novas perguntas. Eu adoro quando me põem de volta alguma coisa, detesto elogio. Ô, Amanda. Alô? Sim, estou aqui. Quando termino de falar, a pessoa, ótimo, boa noite, tá? Então é uma frustração. Agora, quando vem alguma coisa de volta, para quem joga tênis é o ideal. Eu fico aqui, assim, fervilhando, tomando cuidado para não fazer pergunta demais. Não, eu nunca é demais. Eu vou lhe dizer uma coisa, duas coisas são importantes. Em primeiro lugar, começando pela última, a estabilidade do poder. Eu tenho a impressão que se converte cada vez mais de certeza, que a estabilidade é inevitável, porque se não houver estabilidade do poder, ou seja, se não houver estrutura sólida, o capital vai embora. Eu não conheço no mundo nenhuma possibilidade de capital, de instabilização, porque simplesmente o watering down, né, acaba aguando as estruturas de capital. Eu discuti uma vez com a Sheila, exatamente, sobre a possibilidade, a necessidade de captação de recursos no exterior. Falei, não sei se é conveniente ou inconveniente, no caso da própria sociedade de que falamos hoje. Eu não sei se é conveniente, se é bom, se não é. Sei que era necessário. Não havia no país, naquela época, 100 milhões de dólares. Né? Naquela época, não havia. Quer dizer, se não houver determinados momentos em que a estabilidade, ou se ela não existir, não existe capitalização. O mercado de capitais no Brasil somente progrediu quando ele se estabilizou. Não existe progresso. Agora, é evidente, poderá haver uma sociedade mais justa, não tenha dúvida. Os esforços de governança que existem no Brasil são notáveis. E não tenha dúvida, a mesma raciocínio se aplicou, Amanda, quando foi promulgado no Brasil o Código do Consumidor. Todo mundo dizia, bom, vai acabar o mundo. Não acabou. O Código do Consumidor não só não acabou, como melhorou muito para as próprias empresas. Se houver mais severidade, e se for razoável, as empresas ficam. O investimento ficou, e continuou, e melhorou. Agora, a estabilidade no poder, não sei se é desejável ou não. Eu só sei que se acabar, se as normas forem flexíveis, elas podem ser ruins, mas se forem estáveis, o mercado continua. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu não tomo, nesse ponto, eu não gosto muito de referir o Max Weber, porque ele foi adaptado muito bem pelo Carl Schmitt, justificar outras teorias políticas. Mas o Weber tinha razão. A análise racional é essa. O resultado da organização racional é o fim previsto. Ora, isto produz isto. Não é uma lei, isso é um resultado da armação. Com relação ao controle, a dúvida que me fica sempre na cabeça é que, bom, em primeiro lugar, o Fábio Comparato
para mim, o maior jurista que o Brasil já teve no século passado, depois do Cláudio Bevilacqua, o livro dele é absolutamente perfeito. O conceito de controle é perfeito, porque ele admite, inclusive, as hipóteses do controle não funcionar como previsto formalmente. Hoje, o que acontece? Quando eu digo Fábio, professor Fábio Comparato, digo igualmente o Calixto. O Calixto foi meu aluno. Imagina, o Fábio foi meu professor e o Calixto meu aluno. Veja em que faixa etária eu me situo. Mas você veja o seguinte, hoje a responsabilidade do controle muitas vezes é difícil, porque há sociedades que mudam de controle a cada dia. O requisito da permanência é um terror. Há algumas empresas na B3 que não têm controle fixo. É como o controle giratório, porque elas não têm o maior número maior quórum vigente de ações votantes não dá 107%. Agora, dá para pegar? Dá. O requisito da permanência pega-se num determinado momento e apura-se. Mas o controle fugiu um pouco ao controle, como eu já disse uma vez. Quer dizer, é um conceito que se fluidificou. Segundo, nós não conhecíamos no início da lei o controle compartilhado, que eu acho que não existe como tal. O controle é um só. O compartilhamento do controle é uma maneira de descrever o controle, mas não é outro tipo de controle. O controle minoritário e o controle externo são realidades evidentes. O controle financeiro sobre a sociedade ou o controle externo, contratual, das formas mais diversas, é uma realidade. Eu conheço aqui, eu sou paulista aqui, conheço muito bem a plantação de laranja, por exemplo. O plantador de laranja manda no fabricante. E se ele não espremer a laranja, o fabricante não exporta para a Flórida. Quer dizer, o controle é dele. Quer dizer, o controle externo é uma realidade, não tenha dúvida nenhuma. Agora, o conceito é exatamente esse. Agora, é um conceito que escapa, às vezes, pelo meio dos dedos. No controle minoritário, que o Fábio descreveu admiravelmente bem, e, aliás, ele justifica a posição dele só com referência às ações votantes, não há controle por referência ao total de ações, porque as preferenciais não contam. É uma tese difícil de engolir muitas vezes, mas é lógica e absolutamente perfeita. Uma outra coisa, que eu não sei se isso eu tenho me convencido de 2 ou 3 anos para cá. Você vai, talvez, os seus alunos poderão, talvez, questionar isso. Eu me questiono, portanto, engrossarei o caldo contra mim mesmo. Eu tenho a suave impressão de que nós estamos assistindo à decadência final das perdas e danos no Brasil. Ou seja, as sanções que valem não são as perdas e danos. As sanções que valem são as suspensões e as sanções administrativas que podem ser impostas. As perdas de danos, neste tipo de dano, não me refiro a todos eles, mas em grande parte são danos que custam muito para alguns e remuneram muito pouco o lesado. Quer dizer, é o tal negócio de uma falha informacional, veja só. Uma falha que prejudique o mercado. Por exemplo, eu não me refiro a episódios medonhos como desabamento de barragem, isso não, isso é outra coisa. Isso é tragédia, não tem nada a ver com mercado. Falando de mercado. Falha informacional. Se passa por cima uma ação de indenização de R$1 bilhão. Para a empresa pode ser muito. Ela vai beneficiar quantas pessoas no mercado? Uma quantia irrisória para cada pessoa que foi prejudicada. E ao fim de um processo que nós sejamos realistas, não vai trazer nenhuma expectativa de rapidez. Então, eu acredito muito em sanções inibitórias, em multas administrativas, em sanções impostas pelo poder de polícia, digamos, que a CVM tem. É preciso, no entanto, que ele seja bem aplicado, que no momento, não sei se fosse bem, não sei se está sendo ou não, mas eu acredito que as perdas e danos, a clássica responsabilidade civil, não é suficiente para conter este tipo de infração. Agora, o acesso a essas ações derivadas, derivative suits,
tem repercussão, sim, é importante que haja. Nos Estados Unidos continua havendo. Mas você veja qual é o resultado econômico dos derivative suits. É 33 e 1/3 o valor dos acordos. Já se sabe de antemão que vai acabar em acordo que não beneficia muita gente. Quer dizer, o resultado líquido, o net result, é pouco. Por deformações de sistema, eu não sei, eu não sou estatístico nem conheço profundamente a lógica disso. Eu estive na Universidade de Colômbia há 2, 3 anos atrás, levei os alunos de pós-graduação para um seminário lá, e discutimos bastante esse problema das derivativas. Não é animador, não é animador. Num sistema judiciário rápido, num sistema judiciário que não há dúvida nenhuma que é muito mais eficiente, e o panorama não é reparatório. É inibitório, mas se você pegar o resultado líquido das últimas 100 ações das suits claims levantados nos Estados Unidos, não chega a entusiasmar, a não ser os escritórios que é na procura de clientes. Eu não sei, eu andei pensando aqui em função principalmente dessas ações ou desses casos que constituem um vazio na experiência que nós temos. Bom, é claro, você tem casos típicos de falha monumental, falhas informacionais absurdas, de ganhos estratosféricos por verdadeiros estelionatos duplicados no mercado. A indenização não cobre o prejuízo verdadeiro que as pessoas tiveram. É lamentável, porque eu fui educado estudando responsabilidade civil, dolo, culpa, etc. Mas não existe a possibilidade disso se acomodar à rapidez e eficiência do sistema econômico que nós temos. Bom, com relação à sua questão sobre a... Bom, essa questão da independência, eu perdi uma questão sobre a independência dos administradores. Na verdade, era só um comentário de que a gente vai ouvir a Sheila aqui nessa terceira temporada sobre administradores independentes. Então, a gente vai poder fazer esse link aqui com essa conversa de hoje também. Eu vou assistir a Sheila porque eu sou fã da Sheila. Nós tivemos algumas discussões já a respeito de problemas conexos. Você pode imaginar que nesse departamento as coisas circulam, apesar de eu já estar desertado de lá há alguns anos. Eu continuo acompanhando com grande interesse. Eu acho que existem alguns problemas realmente com esse conceito de controle. A permanência é um deles. Houve grandes discussões no passado com relação a essa questão da permanência, né? Até essa questão da presença nas últimas assembleias. Olha, a permanência em assembleia não significa muito, porque o controle não se dá necessariamente por atos praticados e no exercício do direito de voto, não? E permanência numa assembleia pode-se atestar, e num ano só se faz uma assembleia, uma. E os atos lesivos podem ocorrer em diversos momentos, né? É altamente discutível essa questão do controle. O Calixto tem toda a razão e a Ana Frazão tem toda a razão quando dizem que a função econômica é absorvida pela função social, que está lá no artigo 116. Só um depoimento, se você me permite, sem querer tomar muito seu tempo aqui. Quando a lei saiu, o professor Fábio Comparato disse, olha, é uma beleza, o artigo 116 é maravilhoso, só que falta ação. Falta ação. Nós não temos ações subjetivas de direito público para tornar eficiente a função social. É o institucionalismo de princípios com o contratualismo de fato, né? Se nós tivéssemos uma ação social de direito público, uma ação subjetiva de direito, vamos dizer, a legitimação para uma ação estaria ótimo, mas nós não temos, né? A função social é desses problemas que permanecem na lei depois de 46 anos, de 45, 46 anos, é um enigma. O Calixto tem razão, todos temos razão. Só que, acima de nós, existe o grande problema da legitimação.
E nesse ponto também, só costurando com um ponto que o senhor mencionou, e que a professora Ana, que está sempre presente também, figurinha carimbada aqui do nosso podcast, não existe uma temporada sem a professora Ana, que é minha mentora, amiga querida aqui da UNB. Nesse ponto, o senhor vê uma relação intrínseca ou não necessariamente intrínseca entre o ESG e, por exemplo, o artigo 116, essa função social da empresa e uma atuação do controlador, e no ponto que a visão que a professora Ana tem, né, de que, na verdade, os deveres dos administradores eles poderiam ser também baseados, tal qual os deveres, né, do controlador no livro dela de função social da empresa. Eles fazem atuar os deveres do controlador, né? São deveres que, na verdade, eu ainda disse uma vez para a Ana, na verdade, esses deveres fazem parte da organização. Quer dizer, quem conduz a organização? Ora são os administradores, ora são os acionistas. Né? Nós discutimos aqui em São Paulo, São Paulo é um modo de falar, houve 2 ou 3 casos já. 3 casos, 2 foram para adiante e 2 não foram. De fusão, de merger, de cisão com incorporação, sem participação dos administradores, sem protocolo. Os acionistas assinaram, com uma grita tremenda, por uma certa razão, porque sem protocolo, ou seja, sem conselho assinando, alguém pode dizer, bom, os acionistas minoritários estão representados no conselho, não, o nível de representação na Assembleia é menor. Mas, se os acionistas assinam, a Assembleia tem maior poder de decidir, que ela, inclusive, é soberana em relação aos próprios conselhos. Quer dizer, o que a Assembleia faz, o que o poder dos acionistas faz, inclusive, tem senioridade em relação ao que a administração faz. Portanto, o administrador fazendo, ele faz um menos em relação ao que os sócios podem fazer. Portanto, pode fazer. Né? E não existe invasão de competência, não está delegando competência. Né? Os poderes estão inerentes à função da empresa. Né? Por isso que eu também entendo, quando existe uma infração do administrador, a empresa vai responder também. A não ser naqueles casos do artigo 158, que com violação da lei do estatuto, a responsabilidade é pessoal mesmo, não há o que discutir. Né? Mas o ESG, na verdade, se você pensar bem, explicitou que já vinha em alguma jurisprudência até já se vinha afirmando. Né? E, aliás, na jurisprudência trabalhista também. Professor, acho que então a gente agora caminha para o final, já tomei aí bastante do tempo do senhor. Se eu pudesse, continuava aqui tendo a oportunidade de entrevistá-lo, espero que seja o primeiro de uma série de outras participações do senhor. Eu estou tendo a oportunidade, os ouvintes não, mas de ver a famosa biblioteca do senhor, que a professora Paula até comentou, brincando, né? Professor Guerreiro, a gente gosta muito do senhor e também muito da sua biblioteca, que é muito famosa. Então, eu coloco para todos os ouvintes visualizarem aqui uma bela biblioteca ao fundo que representa, eu acho, um pouco dessa conversa. A gente tem reflexões que o senhor fez aí, como o senhor já contou para a gente, desde 86 e que permanecem muito atuais, permanecem aí permeando uma série de reflexões que a gente tem. Então, muitíssimo obrigada por compartilhar com a gente um pouco dessa reflexão inicial e de todas essas evoluções, né, que a gente vai tendo enquanto, né, assim, pessoas que são interessadas pelo tema. A gente vai refletindo, vai evoluindo. Então, obrigada por compartilhar com a gente, obrigada pelo tempo do senhor, pelo precioso tempo do senhor, que certamente vai ser muito bacana poder ecoar a voz do senhor aqui no podcast para tantas outras pessoas. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço da mesma forma, fico inteiramente às suas ordens, estou sempre aqui à sua disposição pessoalmente para que pudermos conversar mais. Muito obrigada, professor. Professora, um grande abraço, boa tarde.